Então, o que faz o departamento pessoal? Se nós sabemos que o RH ele tem aí o objetivo de cuidar de pessoas, ele tem como o maior conceito técnicas para trabalhar com as pessoas. O departamento pessoal ele é o setor de controle, de manutenção, responsável pela confecção da folha de pagamento, bem como do controle da jornada de trabalho, salários, pagamentos de todos os impostos pertinente aos funcionários, fluxo de frequência e todas as rotinas trabalhistas, rescisões, férias, recolhimento de contribuições e outras atividades ligadas a registros e controles de pessoal. Manter atualizado o cadastro de funcionários, cuidar dos benefícios em atividades como vale transporte, auxílio alimentação, assistência odontológica e saúde. Se vendo então que RH cuida de pessoas, departamento pessoal cuida dos cálculos trabalhistas. Não dizendo que o RH não seja uma função importante. Acredito que ela seja tão importante quanto o departamento pessoal. Mas, analisando em forma de responsabilidade, a responsabilidade do departamento pessoal de confeccionar uma folha de pagamento de um outro colaborador, ela acaba sendo uma forma mais grandiosa em termos de responsabilidade. Porque imagina bem, você ter que fazer uma folha de pagamento e esquecer de pagar alguma coisa para aquele funcionário. Aquele funcionário está dependendo daquele dinheiro para pagar uma outra despesa, mas como você já confeccionou, ou seja, você já finalizou a folha desse colaborador, não tem como ele receber esse valor fora da folha de pagamento. Ou seja, ele só vai poder receber no próximo mês. Então, o departamento pessoal, ele requer uma atenção maior, porque nós estamos trabalhando com dinheiro de outras pessoas. E algo que eu sempre digo é que a gente cuidar do nosso dinheiro já é uma responsabilidade muito grande. Imagine cuidar de dinheiro de terceiros. Então, em cima de todas as funções do departamento pessoal, além da folha de pagamento, é ele que faz a rescisão de quando o funcionário é demitido ou pede demissão, quando ele entra de férias, INSS, FGTS, ele que faz toda a atualização do funcionário, se ele casa, se ele tem filho, se ele muda de endereço, se ele tem uma faculdade, outros cursos. Ele que desconta o vale transporte, ele que faz o carregamento dos cartões de vale transporte, ele é responsável pelo auxílio alimentação, de também carregar os cartões para que o colaborador possa gastar nos lugares propícios. Ele que também é responsável pela parte de assistência odontológica e assistência de saúde. Então, ele não pode tirar nada que é do colaborador e nem colocar nada a mais na folha daquele colaborador. Por isso que se requer uma responsabilidade um pouco maior, na qual eu acabei de dizer. Vamos falar um pouquinho sobre empregado e empregador. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada através da Decretação número 5.452, de 1º de maio de 43. Por isso que é comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, que foi no dia que foi sancionada a lei que dava direito a todos os direitos e deveres do trabalhador. Sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação então existente no Brasil. Então, quando a gente começa a pensar
das épocas de muito tempo atrás, e nós vemos que os nossos bisavós, nossos avós não tinham carteira assinada, é porque não existia lei que pudesse beneficiar o direito do trabalhador. Então eles não tinham fundo de garantia, e aí a gente pode perceber também, vocês podem perguntar para os avós, bisavós de vocês, por que foi tão difícil deles aposentarem? Porque não tinha como provar o tempo de serviço sem algo que registrasse. Por isso que fala carteira registrada. Registra exatamente todos os procedentes que nós passamos dentro das organizações. E acredito que também não tivesse 13º, não tivesse férias, não tivesse horário de trabalho, pelo fato de ser tudo não regrado, não tinha regras. E aí então, no dia 1º de maio, o presidente Getúlio Vargas resolveu sancionar uma lei que fosse de acordo com a regulamentação empregado-empregador via CLT. Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho nela prevista. Veja abaixo a transição do artigo 1º da CLT. Artigo 1º. Essa consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nela prevista. Para entendermos a relação trabalhista que ocorre entre empregador e empregado, é muito importante conhecermos a definição desses dois termos de acordo com a CLT. Então, fala que diante da CLT, a gente consegue verificar as normas que regulamentam as relações entre empregador e empregado. Mas a gente precisa, então, definir quem é o empregador e quem é o empregado para depois entender a CLT. Empregador. De acordo com o artigo 2º da CLT, considera-se como empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos das atividades econômicas, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Cabe a ele organizar, administrar ou controlar o trabalho, que deve ser feito com o objetivo de melhor administrar a empresa. Então, quem é o empregador? O empregador é aquele que contrata as pessoas para que elas possam prestar serviço dentro da sua organização. O empregador ele pode ser uma empresa individual ou pode ser uma empresa com mais sócios. Ele corre risco porque ele, de repente, investe um dinheiro nessa organização sem saber se vai dar certo ou não. E através, então, do serviço prestado pelo empregado, ele assalaria o mesmo. A obrigação do empregador é controlar aquilo que tem que ser feito dentro da empresa, com o objetivo de fazer com que a empresa possa sempre ter melhoria e produção. O empregado. De acordo com o artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Cabe ele executar seu trabalho de acordo com as regras estabelecidas pelo empregador, visto que coloca a mão de obra à disposição dele, a qual dirige o trabalho, dizendo o que e como fazer. Empregado, então, são todas as pessoas cujo documento é o CPF, que nos distingue como pessoa física e que presta serviço a uma organização, podendo ser individual ou coletiva. E, como eu disse, mediante um salário. Antes de qualquer colaborador iniciar o seu trabalho, ele precisa, então, entrar em acordo com o empregador qual o salário recebido pelo serviço que será prestado. Cabe também, então, ao empregado executar o trabalho que é dado para ele mediante as regras que são estabelecidas dentro da empresa, ou seja, estabelecidas pelo empregado. E deixando-se, né, o empregado se deixa à disposição do empregador para que ele possa orientar
a forma correta de executar a prestação de serviço. Semana que vem nós vamos falar sobre carteira de trabalho, tá bom? Até sábado, então.